Sim, professor. Então, a gente vai começar mais uma matéria hoje, tá? A gente vai começar a farmacologia. Nós vamos ver como funcionam os medicamentos, quais são os principais medicamentos aí, o que utilizar, tá bom? Antes disso, eu tenho dois recados para vocês. Primeiro, no cronograma de vocês, vocês têm dia 22 como aula, certo? Certo, vocês têm dia 22 como aula. Neste dia, não vai ser, essa aula não vai ser online, não vai ser pelo Google Meets. Então, eu vou passar um tema de trabalho no dia da aula, e aí vocês vão me enviar a pesquisa desse trabalho. O trabalho, então, de vocês agora, nessa matéria, vai ser uma pesquisa individual de cada um. E aí vocês vão fazer e me enviar por e-mail, tá bom? Vocês vão ter o tempo da aula para enviar. Eu envio às 8 horas o tema. Numa aula antes eu explico tudo sobre o trabalho, envio o tema, e aí vocês têm o período da aula para me enviar, certo? Entenderam? Alguém? Entendemos, Sim. professor. Alguma dúvida em relação a isso? Acho que não. E o segundo, a escola entrou em contato comigo, e aí eu vou ter que ouvir a resposta de cada um, é em relação a ter um presencial em sala para ter um plantão de dúvidas. Então vocês vão estar comigo em sala um dia. Não é obrigatório, então vocês não são obrigados a ir, vocês não são obrigados a estar lá. Mas para contar como carga horária, para contar como momento de estudo aí, eu tenho que ter 50% da adesão dos alunos. Então, eu vou querer a resposta de cada um aí para mim ver se é possível ou não fazer esse plantão de dúvidas, certo? Aí a escola vai marcar a data ainda, mas aí a gente vai ver para tirar as dúvidas de vocês. Aí eu queria saber de cada um, fala o nome, se vai ou não, para mim saber quem vai ou quem não vai. Bom dia, eu vou querer sim. Meu é Maria Angélica Domingues. Próximo, Professor, bom dia. Suzana, também vou querer sim. próximo, Eu, Paloma, também vou querer. próximo, Eu, Rayane, também vou querer. Bom dia, próximo. professor. É o Paulo que está falando. Eu não tenho interesse. Próximo, A Williane Pinheiro também não tenho interesse. próximo, quem mais? Bom dia, professor. Eu, Alessandra, no momento também não consigo. Quem mais? Michele, eu não quero, não. José Carlos, não, também.
Professor, é Zamila. Eu vou querer. Quem mais? Esse aqui é o pessoal que está aqui respondeu. Eu vou botar isso lá no grupo também, certo? Então, são 10 pessoas que responderam por enquanto. E aí eu vou decidir isso hoje no final do dia, tá? Então, até meio-dia eu mando para vocês a resposta, se vai ter ou não. Mas lembrando que vai ser um dia de plantão de dúvidas, então, que vai ser para tirar todas as dúvidas presenciais, para falar com vocês algumas coisas que nós temos aí. E depois vai ser um dia aí para vocês tirarem todas as dúvidas de vocês, tá bom? Então, se vocês tiverem alguma dúvida, qualquer dúvida aí, a gente vai fazer nesse dia, certo? E eu já vou colocar lá no grupo para vocês. No final da aula eu coloco lá no grupo para vocês, para o restante poder observar e conversar sobre isso. Então, lembrando vocês aí que não é obrigatório, então não precisam, não precisa ir, certo? Sim, não precisa ir não, né? Não é obrigatório, então quem respondeu não vai ser prejudicado, não vai perder nota, e quem for vai poder ir lá e tirar dúvidas e vai poder tirar dúvidas e conversar sobre dúvidas que tiver em farmacologia, tá bom? Alguém tem alguma pergunta? Alguém quer falar alguma coisa? Não? Então vamos lá, a gente vai começar então com a aula de farmacologia, tá? Agora sim eu vou entrar diretamente no cronograma de farmacologia. Então a gente vai entrar no que é a farmacologia, no cronograma de farmacologia, e depois aí a gente entra na aula propriamente dita hoje. Então nosso cronograma... Professor, Oi. desculpe cortar antes da sua explicação, mas tem uma coisa que não está me deixando em paz. Esclareça uma dúvida para mim. O senhor que atua na área sobre a vacina. Ontem teve uma situação em Sorocaba de uma estagiária foi vacinar uma pessoa lá com relação a essa campanha do vírus, e ela aplicou a vacina, porém ela não injetou. Ela é estagiária. Assim como tem aqueles que condenam, tem aqueles que releva, né? A defende. Na sua concepção como um profissional, existe possibilidade de uma pessoa errar nesse sentido, até porque existe um preparo para fazer essa vacina, entendeu? Como que a pessoa injeta ali a seringa no corpo da pessoa, mas esquece de administrar o conteúdo líquido? Existe isso? É erro? É negligência? O que é? Então, na verdade, na enfermagem, quando vocês veem ética, a gente tem a imprudência, a negligência, que são alguns erros comuns nossos na enfermagem. Todo mundo pode errar, nós somos passíveis de erro, nós estamos trabalhando ainda mais nessa época de vacina. Nós estamos trabalhando aí numa pressão enorme, porque tem muita gente pressionando a gente para dizer se vai fazer, se não vai fazer, como é feita a vacina. Tem muita gente pressionando se a vacina está sendo feita de forma correta, se não está sendo. Então, a gente tem todo esse problema aí de como está ocorrendo a vacinação.
a parte do estagiário, a gente tem aí o problema de ter muita pressão em cima, porque é um aluno, ele está recém-formado, ele está aí, né, dá para se formar, nem recém-formado é, na verdade, ele está para se formar, e aí vem junto com tudo isso a pressão de ter que vacinar, de ter que dar a dose de vacina. Então tem todo esse problema aí que a gente tem em relação ao estagiário, né, ao aluno. E nós somos passivos de erro. Na verdade, isso daí foi mais uma negligência dessa pessoa, misturada com uma imperícia, que a pessoa não estava preparada ainda para realizar isso sozinho. Então, o que acontece? Eu não julgo essa pessoa que fez isso. Por quê? Porque, na verdade, ela estava sob uma pressão gigantesca, que é a pressão de estar vacinando, de ser um aluno ainda, e estar lá vacinando as pessoas, e estar lá tendo que aplicar a vacina, tendo que lidar com toda essa pressão aí do meio externo para realizar aí essa vacinação, essa campanha de vacinação. Então, não julga esse aluno. O que acontece? Nós erramos às vezes, e aí como nós somos essa linha de frente, quem está cuidando, quem está realizando aí todo esse cuidado no nosso paciente, nós somos os primeiros a ser julgados nessa parte da vacinação. Então, nós somos aí os primeiros a tomar as dores do que está acontecendo. Por quê? Nesse caso, não foi uma não vacinação. A aluna estava fazendo a técnica correta, sendo que já mudou um pouco essa técnica, porque hoje em dia não precisa mais aspirar o êmbolo da seringa, então já teve uma pequena mudança, mas mesmo assim a aluna estava realizando todo esse processo aí de vacinação. E aí a aluna acabou sem querer, depois que ela puxou o êmbolo, ela acabou esquecendo de empurrar o êmbolo de volta. Então, tanto é que logo depois que a mulher do vídeo percebeu que estava errado, né, que não foi aplicado conteúdo, ela foi lá e reaplicou. Então, na verdade, foi mais um problema na hora desse técnico aí aspirar o conteúdo e colocar o conteúdo para dentro da parte muscular do paciente. Então, não foi, porque tem alguns casos que há má fé, que a gente sabe que aí, nesses casos que há má fé, o paciente aí, ou a pessoa que aplicou, ela age de má fé. Então, nesses casos que há má fé, a pessoa que aplicou, ela vai lá e não aplica de forma correta. Ela desvia essa vacina ou ela recebeu uma ordem para não aplicar a vacina nesse paciente. Então, a gente tem essa diferença entre o erro e a má fé. Entendeu? Nesse caso dessa pessoa, foi o erro. Não foi a má fé. Entendeu? Ah, entendi. Obrigado, professor. Nada. Alguém tem mais alguma pergunta? Então, voltando. Então, a gente vai ter aqui o nosso calendário, que eu vou reabrir aqui pra gente. Então, a nossa primeira aula hoje é dia 17. A próxima é dia 21. No dia 22 vai ser o trabalho que eu vou passar para vocês, com o tema aí da nossa primeira aula. Então, na nossa primeira aula, vocês vão ver que eu só vou demonstrar, o tema já está aqui. Eu só vou demonstrar, na verdade, e aí vocês vão explicar para mim melhor esses temas dessa nossa primeira aula de hoje. Então, a gente aí vai ver, mas aí eu já deixo o tema para vocês vão ter mais ou menos uma ideia. E aí, na próxima aula, na última aula aí, no dia 22, eu explico certinho qual é o nosso tema da nossa aula, certo? E aí, no dia 22, então, vocês não vão entrar aqui no Google Meets comigo. Por quê? Porque estava faltando dias, e aí eu trabalho neste dia, mas aí a gente vai ter um dia de trabalho. Então, vocês vão fazer o trabalho, não vai ser de apresentação. Vocês vão fazer um trabalho e vão me apresentar. E vão me entregar. Não vai ter que apresentar, não vai ter que falar. Então, vai ser cada um fazendo o seu trabalho. No dia 29, a gente tem aula normal também.
No dia 1º é aula e no dia 5 é a nossa avaliação. A avaliação vai funcionar de que maneira? Da mesma forma que funcionou no outro, mas eu vi que no outro ficou quase ninguém no Google Meets, então eu vou fazer um pouco diferente. Por quê? Porque eu vi que muita gente aí tirava as dúvidas direto aqui no WhatsApp. Então eu vou ficar online, eu vou mandar a prova aqui pelo WhatsApp, eu vou ficar online no WhatsApp durante todo o período da prova, que se inicia às 8 e vai até às 11. Vou ficar online todo esse período. As dúvidas vocês vão me mandar aqui pelo WhatsApp. Então, as dúvidas aí vocês vão mandar direto no WhatsApp. E aí, depois disso, depois que a gente tirar as dúvidas que vocês me mandaram direto pelo WhatsApp, a gente aí faz as aulas, certo? Então, a gente aí vai lá e faz as dúvidas e depois vocês me entregam a prova. Entendeu? Então a gente aí vai fazer tudo pelo WhatsApp, esses plantões de dúvida. Essas dúvidas durante a prova. Então vão ser 2 notas novamente. Então nós aí teremos duas notas novamente. E depois nós vamos de somar, dividir por 2. E aí as provas aí, vai ser uma prova só, então, na parte de farmacologia. Hoje eu vou dar uma introdução para vocês o que é farmacologia, como ocorre a farmacologia, e na próxima aula aí a gente já entra nos fármacos propriamente ditos. Então, na próxima aula aí, a gente já entra na parte dos fármacos aí. Certo? Alguma dúvida em relação a isso? Não. Não? Então a gente vai começar. Então, antes de eu começar a entrar propriamente em farmacologia, antes de eu começar propriamente a mostrar para vocês o que eu quero saber, vocês têm alguma noção do que é farmacologia? Vocês têm alguma noção de como nós utilizamos a farmacologia no nosso dia a dia? O que eu preciso na farmacologia? Então, eu quero saber aí para vocês um pouco da noção do que vocês têm de farmacologia. O que vocês acham que é? É a administração dos remédios, assim, a quantidade, essas coisas. É só administração? O que mais vocês acham? Tá no caminho A certo. farmacologia, ela estuda os procedimentos medicamentosos, para que serve as administração. Isso, também estuda os efeitos do remédio, mas os efeitos bons e os efeitos ruins, certo? O que mais vocês acham aí de farmacologia? Aprende a diluição dos remédios, professor? Diluição também. O que mais? A composição dos medicamentos? Suas composições. Isso. A função do sistema biológico após injetar as medicações ou tomar por via oral. Exato. Então, eu também tenho que saber aí por onde esse meu medicamento entra, certo? Então, como você disse, eu tenho que saber por onde esse medicamento entra. Então, tá certo. Também tenho que saber aí a composição dele, por onde ele entra. Então, por onde ele vem, como ele chegou no meu organismo. E também eu tenho que saber outra coisa também. Se ele entrou, ele tem que sair. Se meu medicamento ele entra, ele sai. Então, isso significa o quê? Que eu tenho que saber qual é o caminho que esse meu medicamento faz. Então, eu tenho que saber aí qual é o caminho que meu medicamento vai fazer da entrada no meu organismo para a saída do meu organismo. Então, eu tenho que saber quais são os órgãos responsáveis aí pela minha excreção, pela minha eliminação.
Tá, e uma outra coisa, então, que a gente tem que saber também. Como surgiu a farmacologia? Ela surgiu do nada? O que que vocês acham que aconteceu para ela surgir? Como vocês acham que é a nossa medicação? Então, um paracetamol que está com dor. Então, você chega lá na farmácia, você comprou seu paracetamol, e aí você toma ele, porque você está com dor. E aí, como você acha que esse paracetamol foi descoberto? Como ele surgiu? Através de pesquisas Isso, pesquisa, mas eles vêm da onde? Qual é a origem? de plantas? De ervas? Exatamente, os medicamentos foram estudados através das ervas, da planta. Se iniciou aí no século XIX, certo? Então, um dos primeiros fármacos estudados, um dos primeiros fármacos a serem estudados, a serem avaliados, foi a penicilina. Como isso aconteceu? Pelo simples fato aí de nós observarmos que no fungo da penicilina não se crescia nada em volta. Então, aí nós observamos que em volta desse fungo não se crescia nada. Então, a gente tentava observar o crescimento de alguma coisa em volta desse fungo e não havia crescimento. E aí, com isso, foi descoberto aí que tinha alguma coisa que nesse fungo não se crescia. Então, foram analisar, foram pesquisar, foram ver o que acontecia para esse fungo não crescer, para esse fungo não se desenvolver. E aí se Professor, descobriu. teve alguma que teve origem indígena? Tem bastantes plantas, tem bastantes medicamentos que são de origem de plantas. Na verdade, todos os nossos medicamentos são de origem de plantas, tanto lá fora quanto aqui no Brasil. Então, por exemplo, a gente tem sim um medicamento de princípios ativos de planta, que são as grandes maiorias. Vocês vão ver quando eu for falar de cada medicamento, que muitos medicamentos teve origem nas plantas. Então, na verdade, se começou a estudar aí as plantas, por causa que antigamente não se tinha farmácia, você não podia chegar numa farmácia e comprar um remédio. Então, não só no Brasil, como em outros países, como a África, como a Ásia, principalmente na luta pelas especiarias, se tinham aí os rituais religiosos. E aí se observava que o uso da planta era essencial para a cura de algumas doenças. Então, antigamente, as enfermidades eram tratadas com as plantas, e depois disso foi passada aí, começou-se a ter estudo científico. Mas antes do estudo científico, que acontecia? Você tinha uma dor de cabeça, aí tinha um chá que era bom para dor de cabeça, mas ninguém sabia o motivo desse chá. Você tinha uma dor de barriga, tinha um chá que era bom para dor de barriga, mas ninguém tinha um estudo, era passado de geração por geração através de boca. E aí, com o início do estudo da farmacologia, com o início do estudo das medicações e dos medicamentos, aí se teve aí o início do que era cada uma dessas medicações, do que era cada um desses, do que era cada uma dessas ervas. Então, do que essas ervas eram capazes. Então, começou aí a se ter uma noção de como a gente utilizava essas ervas, de como a gente utilizava essas medicações para as medicações, entendeu? Então, a gente não pode dizer que só teve na cultura indígena, mas sim, teve estudos na cultura indígena, teve estudos na cultura africana, então tem estudos em diversas culturas que me faz aí descobrir que o medicamento era bom para uma coisa, que o medicamento era bom para outra coisa, e aí esses estudos me dá uma noção de que o remédio é bom ou não para tal medicação. Entendeu? Foi claro?
Acho que sim. Sim, Então, professor. e aí, além da, da penicilina, a gente teve a outra medicação, que essa sim começou a ser estudada de plantas, que é a morfina também, que foi a primeira droga isolada em 1805. Então, a primeira a ser estudada foi a penicilina. Então, a primeira que o pessoal começou a iniciar os estudos foi a penicilina. Então, foi antes de 1805. A segunda a ser utilizada, a ser extraída, sintetizada, que saiu do ópio. Então, vocês me perguntam, professor, são utilizados plantas? São. A morfina, ela é extraída do ópio. Então, a morfina foi tirada do ópio. Então, foi a primeira droga em 1805 a ser isolada. Em 1847, a primeira droga a ser usada. E aí ela sai do ópio. Então, eles pegam essa essência do ópio e utiliza. Qual outro medicamento hoje a gente utiliza para convulsão, que é uma droga, que é considerado droga, mas ela também pode ser medicamento? Maconha? Isso, canabidiol, certo? Canabidiol eu posso utilizar aí nos meus medicamentos. O canabidiol ele é muito bom tanto para diversos tipos de doença, ansiedade, esses diversos tipos de doença. Então, eu tenho meu canabidiol, principalmente para epilepsia. Então, muitas pessoas que têm epilepsia utilizam o canabidiol. E também ele é uma droga. Então, a gente aí tem esses dois conceitos diferentes, que daqui a pouco eu já vou explicar para vocês esse tipo de conceito de droga e de medicação, que também é uma droga. Vocês vão ver que medicação também é uma droga. Certo? Então, a gente aí iniciou esses estudos, então veio do início dos estudos da planta, e posteriormente nós começamos a avançar aí e observar que diversas plantas também são utilizadas para medicamentos. Então, a gente tem diversas plantas aí que são utilizadas para medicação. Mas se vocês morassem aí na época do descobrimento do Brasil, em 1500, né? Descobrimento não, porque o Brasil já era descoberto pelos índios. Mas se vocês morassem aí na época da colonização do Brasil, em 1500, e vocês estivessem morando lá nessa época, e vocês apresentassem qualquer problema de saúde, com quem vocês iriam falar? Curandeiro? Exatamente, com o curandeiro, com o xamã, com o curandeiro da tribo. E o que ele ia dar para vocês? Chá. Chá, exatamente. Então, eles iam dar chá. Então, foi aí que começou a se estudar a farmacologia. Como eu já disse para vocês, foi aí que se começou a estudar. Então, o que começava a acontecer? Antigamente, também a gente tinha um outro grande problema, que se você tivesse dinheiro, você tinha acesso a remédio. Vocês lembram aí muitos filmes que você vê que só quem tem bastante dinheiro só quem tem bastante dinheiro era quem tinha acesso ao remédio. Então, por isso que antigamente você fala, ai, vó, ai, quem conheceu suas bisavós aí, ai, vó, ai, bisa, tô com uma dor de cabeça. Ela virava e falava, ai, meu filho, ai, minha filha, tome esse chá. Ah, eu tô com dor no corpo. Ah, tome esse chá. Por quê? Porque, na verdade, aí, isso daí é feito através de estudos, né? Hoje a gente sabe os princípios ativos das medicações, que é feito através de estudos, e aí a gente observava como funcionava isso. Então, eles não sabiam como funcionava, eles simplesmente ofereciam, e aí a gente tomava. Hoje em dia a gente sabe que essas medicações aí são utilizadas mais de forma direta, então eles sabem qual é o princípio ativo, eles sabem o que tem ali dentro, e aí eles sabem como funciona essa medicação. Então, só resumindo aí para vocês, então, a principal droga que foi estudada, a primeira droga que foi estudada, foi a morfina, que foi tirada do ópio, que se viu que era uma droga
e que se viu que poderia ter efeitos curativos, principalmente efeitos aí para diminuição de dor e para diminuição aí principalmente da dor. E a segunda aí que a gente vê foi a penicilina. Então a gente descobriu as duas principais drogas que até hoje é muito utilizadas através de observação de plantas. Então a primeira se viu que as pessoas conseguiam ter uma diminuição dessa dor, quem utilizava essas drogas, quem mastigava foi de coca principalmente. E a segunda viu que se um fungo não crescia em nada. O fungo não crescia, não tinha nada crescendo em volta desse fungo, e aí se descobriu que se tinha a utilização aí dessas plantas. Entenderam? Alguém tem alguma pergunta? Alguém quer fazer alguma pergunta? Aqui foi mais uma conversa para vocês entenderem. Eu já vou entrar propriamente em farmacologia agora. Uma pergunta para vocês. A farmacologia, ela entra nessa parte de vacinação que a gente está tendo agora? Na da Pfizer, na da AstraZeneca, na da Coronavac? Entra, né? Eu acho que sim. Vocês acham que entra ou vocês acham que não entra? Eu acho que sim. Sim, como vocês disseram, ela entra. A farmacologia entra diretamente. Por quê? Se eu tomei a AstraZeneca, eu tomei a Coronavac, eu não tive efeitos colaterais. Teve gente que tomou a AstraZeneca e a Pfizer e teve efeitos colaterais. Então, a farmacologia também estuda esses efeitos colaterais da medicação e dos medicamentos. A vacina é considerada um medicamento. A vacina é uma medicação, então ela vai ter efeitos colaterais no organismo e ela vai ter aí seus efeitos. Então, por isso que a farmacologia entra nesses efeitos colaterais, certo? Então, na vacina, a farmacologia também está presente. Então, a farmacologia, na verdade, na parte de saúde, ela está presente quase em tudo. Então, quando você toma um remédio via oral para dor, você aí tá com a farmacologia. Quando você toma um remédio intramuscular, farmacologia tá ali. Quando você toma um remédio, apresenta um efeito colateral é náusea e vômito, a farmacologia tá ali. Um efeito colateral é a constipação, a farmacologia tá ali. Eles estudaram antes para ver. E aí, por que eu entrei nesse assunto? Para mostrar que a vacina é segura. Por quê? Porque teve que ter estudos antes, teve que se dizer o que aconteceria, o que não aconteceria, se ela ia mesmo imunizar ou não imunizar as pessoas, se ela ia ter efeitos colaterais severos ou só efeitos colaterais leves. Então, a farmacologia estudou tudo isso, né? Os pesquisadores estudaram tudo isso, principalmente na linha de farmacologia, para chegar a uma conclusão e para observar que a vacina é segura. Certo? Alguma dúvida até aqui? Não? Então vamos continuar aqui. Bom, agora eu comecei a compartilhar a tela com você, então a gente vai começar a falar de farmacologia. Nós vamos começar a falar algumas coisas aí de farmacologia. Hoje é só uma aula de introdução. Hoje é só uma aula em que eu vou introduzir alguns conceitos para vocês, vou mostrar um pouco da farmacologia, e na próxima aula, efetivamente, nós começamos falando dos fármacos. Então, aqui eu vou trazer alguns conceitos para vocês. Então, aqui eu vou trazer alguns conceitos sobre farmacologia. Então, o primeiro é fármaco. O que é o remédio? Fármaco nada mais é do que o remédio. O remédio que vocês tomam, a vacina que vocês tomam, o soro que recebe na veia, que vocês vão ver que tem diversos locais em que entra esse soro. Então, nada mais é do que o fármaco. O fármaco é uma substância química com ação terapêutica. Então, por exemplo, canabidiol que eu falei para vocês, ele é um fármaco, ele é uma substância química
né, foi modificada e tem um efeito terapêutico. Ele vai diminuir a epilepsia, ele vai diminuir dor, ele vai diminuir a ansiedade. Então, essa substância ativa, é a substância química, o canabidiol. A morfina, então, é uma substância, a substância da morfina, que foi alterada aí através da planta da coca, para fazer essa medicação. Então, o fármaco nada mais é do que aquele princípio ativo. Então, quando vocês vão comprar um remédio, está escrito lá, paracetamol. Ele tem o nome dele, mas tem paracetamol como princípio ativo. Isso é o fármaco. Diferente do medicamento. O medicamento, ele foi teoricamente elaborado, ele foi com um ou mais fármacos para você ser ingerido. Então, ele tem que ter registros, eles têm que ter classificações para você poder ingerir. Por exemplo, o princípio ativo da maconha, o canabidiol, eu tenho que, para mim, usufruir dele sem ingerir, sem pegar o óleo dele, eu tenho que fazer o uso da droga. Só que essa droga tem seus efeitos colaterais. Então, causa todos aqueles efeitos de alucinações, da fome. Então, eu estou utilizando o princípio ativo, mas eu não fiz uma transformação. Eu sei que o canabidiol está ali, eu sei que eu vou fumar esse canabidiol, ele vai me dar todos os efeitos colaterais. Porque ele tem junto com o canabidiol, ele tem o THC. Já o fármaco, eu fiz toda a modificação, extraí o óleo do canabidiol, extraí o óleo, e aí eu tenho, com essa extração de óleo, eu tenho o medicamento. Por exemplo, quando vocês tomam um medicamento para gripe, que tem cafeína, um Naldecon, por exemplo, não estou fazendo comercial, é que me veio à cabeça. Mas aí você tem o paracetamol, você tem a cafeína, você tem um monte de outros princípios ativos ali dentro. Aí, nesse caso, eu estou tendo medicamento, porque todos esses princípios ativos foram trabalhados, foram feitos para esse fim, que é a medicação, né? Que é o final dele de utilização da medicação. Diferente aí do fármaco, que é só o princípio ativo, que é se eu pegasse a folha da coca e mascasse, se eu fumar maconha, então se eu achasse um remédio ali na natureza, pegasse e engolisse, né? Pegasse uma planta e engolisse, que é o chás que antigamente se fazia. E em relação... Opa! Como é que saiu? Voltou. Em relação aí, os outros medicamentos. O remédio é bem mais amplo, pode ser considerado todo e qualquer tipo de cuidado para curar alívio de doenças. Então, aquele chá que sua avó te dá pode ser considerado um remédio. Aquele medicamento de erva que vocês tomam, porque a gente sabe que hoje em dia tem muitos adeptos à utilização de ervas como terapia complementar à medicamentosa. Não estou dizendo que substitui a terapia medicamentosa. Estou dizendo que ela pode ser complementar. Então, quando a gente aí faz a utilização de um chá como terapia medicamentosa, vou dar um exemplo aí. Quando falam, eu tô com pedra no rim, toma chá de quebra-pedra. Eu tô com pedra no rim, toma cerveja quente. Isso são terapias complementares à utilização da terapia medicamentosa. Não vai substituir a terapia medicamentosa, mas também não vai atrapalhar o tratamento. Então, isso daí vai atrapalhar o tratamento ou não. Então, se eu tomar um chá de quebra-pedra, se for um cálculo renal, eu posso fazer essa utilização. Não atrapalha a minha terapia medicamentosa e também eu faço a complementação. Então, todas essas complementações são consideradas válidas. Então, a gente tem aí no SUS até alguns meios aí de terapias medicamentosas. Então, tem algumas unidades de saúde que trabalham com ervas. Uma dessas pioneiras é Campinas, e aí eles trabalham eles têm a horta comunitária lá, e aí eles trabalham com medicamentos, com ervas complementares em relação ao tratamento medicamentoso. Como eu disse, não substitui, você não vai parar de tomar e fazer o seu tratamento medicamentoso. Você vai fazer a complementação com os tratamentos de erva. As doses é a quantidade de fármaco que a gente toma. Então, por exemplo, tomei 50 gotas de paracetamol.
É uma dose. Eu tomo um comprimido de 500 miligramas de dipirona. É uma dose. Então, a dose é a quantidade medicamentosa. Tomei um soro de 250 ml. É uma dose. Entendeu? Tô com uma ampola aí, um frasco ampola de 1 grama de Rocefin. É a dose. Então, a dose é a quantidade de fármaco capaz de provocar alteração no organismo. Então, são as doses utilizadas. Se eu tomar abaixo disso, não vai fazer efeito. E se eu tomar acima disso, me dá superdosagem. Então, tem que saber aí a quantidade correta que faz para não dar superdosagem e nem dar subdose. Droga. Por que falam que medicamento também é uma droga? Porque é qualquer substância que modifica a função biológica. Então, significa o quê? Se eu tomar um paracetamol, vai mudar a minha função biológica. Então, vocês vão ver aí quando eu passar a parte de analgésico, os meus receptores de dores vão ser alterados para não sentir essa dor. Se eu tô com náusea, vômito, a minha parte do estômago que vai fazer o movimento peristáltico reverso, que vai usar o náusea, vômito, vão ser bloqueados. Então, causa aí a modificação na função biológica. Só que eu tenho uma diferença, eu tenho as drogas lícitas e tenho as drogas ilícitas. As drogas lícitas são essas vendidas na farmácia, são as que você chega com uma receita, são as que você vai lá e fala, eu quero um paracetamol, médico. O farmacêutico vai lá e te dá. Eu quero uma dipirona, ele vai lá e te dá. Eu quero um antiácido, ele vai lá e te dá. Um anti-inflamatório, ele vai lá e te dá. São drogas lícitas, são drogas que têm autorização para serem vendidas. E a gente tem as drogas ilícitas, são drogas também, porque vão causar uma alteração no nosso sistema, na nossa função fisiológica, então vão causar alteração na parte cerebral, vão causar alteração na parte cardíaca, então causa uma alteração na nossa parte fisiológica, mas são drogas que não são autorizadas à venda, então são consideradas droga ilícita. E não é só medicamento, por exemplo, cerveja, álcool, né, qualquer tipo de álcool é considerado uma droga e ela é lícita. Por quê? Porque o álcool causa uma alteração no nosso organismo. O álcool causa uma alteração, porque se você beber demais, você vai ter alteração. Alguém sabe me dizer o que não é considerado remédio e também não é considerado não é considerado remédio, é algo comum e também pode ser considerado uma droga porque causa alteração? Além do álcool, óbvio. Cigarro. Tem algo que todo mundo come e não acha que pode ser considerado uma droga, mas pode ser chamada de droga. E a gente faz o uso e causa uma alteração. Dois alimentos. Isso, o café e o chocolate. Porque o café ele é um estimulante, então você toma, então ele causa uma alteração no nosso organismo, então ele causa uma alteração cardíaca, causa uma alteração na região cerebral, e o chocolate. Por quê? Porque o chocolate também causa uma alteração cardíaca, causa uma alteração de êxtase, então você se sente saciado quando você come chocolate. Então, se eles causam essa alteração, eles são considerados droga. Professor, mas eu nunca fumei, eu nunca bebi, eu nunca usei droga, mas eu só tomo café todo dia e como doce o dia inteiro. Essa pessoa tá viciada em alguma coisa? Cafeína, ela tem um composto. Tem mais uma coisa que ela tá viciada. Vou repetir. Essa pessoa aí chega pra gente e fala, eu nunca usei droga, nunca fumei, nunca tomei remédio excessivo, nunca bebi, mas eu faço uso de café e doce o dia inteiro. Essa pessoa tá viciada em alguma outra coisa, além da cafeína? O açúcar? Exatamente, o açúcar também é uma droga. O açúcar também vicia. Essas pessoas que comem doce o dia inteiro, por quê? Porque elas têm uma compulsão, elas têm uma ansiedade. O açúcar ajuda a diminuir a ansiedade. Açúcar também vicia. Alguém aí tem algum parente diabético?
Ou é diabético? Meu pai? Ele vive sem doce? Não. Ele sempre dá várias escapadas pro doce, não dá? Sim, muito até. Então, por Professor, quê? sal também vicia? Sal também vicia. Tem gente que gosta de comida salgada, tem gente que gosta. Por quê? Porque o sal também causa uma alteração do meu sistema fisiológico. Então, ele causa uma taquicardia, ele causa uma sensação de sede. A maioria desses medicamentos, tanto o sal, desses produtos, tanto o sal como o açúcar, ele dá uma taquicardia. Então, ele aumenta o batimento cardíaco, então ele dá uma sensação de euforia. Então, essa sensação causa uma calma na pessoa, então diminui a euforia da pessoa. Mais açúcar do que sal. Mais sal do que açúcar, mas o sal também. Mas o açúcar, por exemplo, por que eu perguntei se alguém tem algum parente diabético ou é diabético? Porque essas pessoas, elas passam muito tempo sem açúcar. E aí eles ficam com aquela vontade. Você pode ver que a pessoa fica com aquela vontade. Aí eu já vi casos de gente que abre a lata de leite condensado e come, ou pega uma colher de açúcar e come. Vai lá no pote de açúcar, pega uma colherada e come. Por quê? Porque também é uma droga, porque também causa um alívio depois que come o açúcar, o doce. Certo? Alguma pergunta até aqui? Nossa, professor, eu não sou diabética, mas de vez em quando dá umas vontades de doce. Então, na verdade não é só diabetes, é que eu usei o exemplo da diabetes porque é o mais, assim, que a gente nota mesmo. Se você for, quando vocês passarem nos estágios no centro de saúde, vocês vão ver que vocês vão medir a glicemia de um paciente, vai estar 400, 450. Aí vocês vão falar, viu, mas seu João, o senhor tomou café? Tomei. O que o senhor tomou? Ah, tomei café e comi um pão. Ah, o pão é como? Ah, o pão era integral. Ótimo. E o café? Ah, eu só botei uma colherzinha de chá de açúcar porque ele estava muito sem gosto. Na verdade, ele tomou o açúcar. Esse é o diabético. Mas a gente também, naquele momento, vou usar o exemplo das mulheres. Qual que é o melhor exemplo quando vocês estão na TP e todo mundo fala para dar para vocês? Chocolate. Chocolate. Isso, chocolate. Quando vocês estão nervosas, quando estão na TPM, o que vocês mais querem ganhar é chocolate. Por quê? Porque o chocolate é um estimulante, o chocolate tem açúcar. E aí isso causa uma sensação, diminui a euforia. Então, por isso que não é só na diabetes. Tem gente quando tá muito nervoso, quando tá muito ansioso, faz o quê? Come um doce, vai mascar um chiclete, vai comer um doce, porque aí diminui a ansiedade. Como é, por exemplo, quem vai parar de fumar? Não sei se vocês já viram quem vai parar de fumar. O que essa pessoa utiliza muito? Chiclete. Ela tá o tempo inteiro mascando o chiclete. Por quê? Porque o chiclete é açúcar. O açúcar diminui a ansiedade. Ela vai engolindo o açúcar aos poucos. Certo? Então deu para entender aí que a droga não é somente substância lícita ou medicação, certo? Tudo que causa uma dependência, tudo que causa uma alteração fisiológica ou tudo que causa qualquer alteração no nosso organismo pode ser considerado droga. Por isso que hoje em dia fala, mas eu não uso nada, mas eu tomo uma garrafa de café durante o dia inteiro. Então ele usa, ele tem uma dependência, não é uma dependência que vai matar ele, que nem, por exemplo, usar crack, usar cocaína, mas é uma dependência também. A pessoa tem alterações. A Coca-Cola também, né, professor? Coca-Cola também. A Coca-Cola junta os dois. Junta os dois. O açúcar. Isso, a Coca-Cola junta cafeína e açúcar. Então, pessoas viciadas em cafés, na verdade, estão viciadas em açúcar e cafeína. Porque são dois. Oi. E energético é droga também? Aquele energético que a gente compra no mercado? Ou só se misturar com bebida alcoólica? Não, também. O que ele tem? Exatamente a mesma coisa da Coca-Cola: açúcar e cafeína. Pode ler atrás de um rótulo de energético. Você vai ter um estimulante, não só a cafeína, ele tem outros estimulantes. Então você tem o estimulante e você tem o açúcar. Eu vou ver se eu acho o vídeo para vocês, já que entrou nessa questão, de um paciente que teve taquicardia devido a excesso de energético.
Por quê? Porque como ele é estimulante, ele causa taquicardia. Então, professora, eu tô perguntando exatamente por isso, porque eu não posso nem sonhar em tomar isso. Ele acelera demais, me dá um revertério. Eu já Parece passei que maus bocados com isso. Isso. Porque ele tem, além da cafeína, ele tem mais 2 estimulantes que eu não lembro qual é o nome desses 2 estimulantes. Mas o energético tem 3 estimulantes, um é na parte cardíaca, um é na parte respiratória e um age na parte cerebral. Por isso que o energético não deixa você dormir. E aí esses estimulantes, ele acaba acelerando o batimento cardíaco porque ele atinge a parte cardíaca. Aí ele acelera mais o batimento cardíaco porque é para a parte respiratória. Acelera mais ainda o batimento cardíaco porque ele atinge o sistema nervoso central. Então ele acaba aí causando uma taquicardia por atingir todos esses sistemas, certo? A cocaína, né, que seria uma planta também, não é cocaína que fala, né, uma planta também que era usada como chá também, né? Isso, a folha da coca. Isso. Da aula para vocês é a folha da coca, que é a morfina. Não sei se vocês gostam de futebol, mas aconteceu um tempo atrás que um jogador de futebol foi pego no exame antidoping, que era o Paulo Guerreiro. É um jogador de futebol. Não sei se vocês ouviram falar. E ele foi pego por causa da cocaína. Só que ele foi pro país dele lá, né? O Chile. Eu só preciso lembrar o nome do país dele. E a folha da coca, mascar a folha da coca é permitido. E o chá também. E aí ele foi visitar os familiares dele, ele tomou o chá e mascou a folha da coca. Quando foi fazer o exame antidoping, deu cocaína na corrente sanguínea dele. E aí ele foi suspenso. Então, é permitido em alguns países a folha da coca. Então, a cocaína é um dos princípios ativos. Então, em alguns locais, a folha da coca é permitido mascar, é permitido beber o chá. E aí, a cocaína está dentro dessas folhas. E é o que eu falei para vocês. Se você extrair, purificar, limpar tirar todos o que causa alucinação na planta da coca, você tem a morfina. Por isso que a morfina vicia. Existem pessoas, principalmente com câncer e com dores extremas, que utilizam morfina contínua porque a dor melhorou, mas se ficou viciado em morfina. Certo? Então, vocês já tiveram uma ideia das drogas aí. A gente tem o posólogo, que vocês pegarem uma coisa escrita na bula, vocês já leram bula de medicamento, tá lá, posólogo, e fala o que você tem que tomar, peso tal, quantidade tal. Isso daí nada mais é do que a quantidade de medicamento que o paciente deve tomar. Então, por exemplo, 50 gotas de dipirona de 6 em 6 horas. É isso que vocês podem tomar. Então, é só 50 gotas de dipirona em 6 horas. Um comprimido de 500 miligramas de dipirona de 6 em 6 horas. Eu não posso tomar antes disso, porque vocês vão ver nas próximas aulas aí que eu tenho tempo de meia-vida do meu medicamento. Esse tempo de meia-vida nada mais é que o tempo que esse medicamento leva para começar a ser eliminado pelo meu organismo, para, por exemplo, cair a metade dele. Então, a gente sempre sabe que a medicação nunca sai por inteira, ela vai caindo pela metade. Então, a gente tem esse tempo de meia-vida. Então, eu tenho que fazer o cálculo aí para saber quanto é esse tempo de meia-vida, para saber quando eu posso iniciar uma nova dose. E a forma de apresentação desse meu medicamento, se é em comprimido, cápsula, xarope, se é retal, se é VA, se é nasal, se é oftálmico. Então, como é a forma aí de apresentação do medicamento e como ele é realizado. Então, como eu vou realizar esse meu medicamento. Certo? Dúvidas aqui? Não. Alguém tem alguma pergunta? Então, eu vou ter 2 conceitos que vocês vão ver aí comigo hoje. É a farmacodinâmica e a farmacocinética. A farmacodinâmica é o estudo dos efeitos bioquímicos e fisiológicos do meu medicamento. Então, a gente vai aprender a farmacodinâmica
conforme os passares das aulas. Então, se o meu medicamento é para dor, então como ele faz o bloqueio anestésico? Se meu medicamento é um antibiótico, como ele invade a célula e ataca aquela bactéria? Se o meu medicamento é o antirretroviral, como ele faz aí para evitar que o vírus se replique? E aí vocês vão descobrir por que vocês vão saber melhor do que aquela médica lá que falou na CPI, vocês vão saber a diferença entre um protozoário e um vírus. Eu prometo para vocês que vocês vão ter que saber a diferença entre um medicamento protozoário e um vírus, tá? Não sei se vocês lembram que a médica não sabia responder a diferença de medicamento para protozoário do que de medicamento para vírus. Mas aqui vocês vão saber. E aí, nesse aqui vocês vão aprender como um medicamento mata um protozoário e como um medicamento mata um vírus. E aí vocês vão saber por que eu não posso usar uma anita para tentar combater um coronavírus, certo? Certo, professor, uma dúvida aqui, né? Não sei se a fármaco vai ensinar a gente, porque assim, o paciente está com dor de cabeça, ele vai tomar lá o paracetamol. O medicamento ele vai agir diretamente na dor de cabeça. Eu queria entender como que ele consegue, o que é feito para ele agir só ali naquela dor. Você vai aprender. Na verdade, você vai ver que quando for falando, por exemplo, de analgésico, você vai ver que o medicamento ele vai agir para bloquear todo e qualquer receptor de dor do meu organismo. Então, por isso que ele bloqueia também a dor de cabeça. Por exemplo, se você tiver com uma dor de cabeça e uma dor no pé, e você toma um paracetamol, você vai ver que a dor de cabeça passa e a dor no pé diminui, porque ele vai causar um bloqueio nos receptores de dor. Então, ele bloqueia, porque vocês vão ver mais para frente, quando começar a iniciar os medicamentos, a gente tem os medicamentos antagonistas e agonistas. Uns bloqueiam, um age no mesmo sítio de ação do local da dor, por exemplo, que é o antagonista, e o agonista ele impede que o medicamento ele modifique esse sítio. Então, um se liga diretamente e bloqueia, o outro modifica o sítio e o chave fechadura não consegue entrar. Na próxima aula, quando eu começar a iniciar a falar de medicações, vocês vão ver agonista e antagonista, porque senão é muita coisa para vocês verem agora. Mas quando eu começar a falar de medicações, vocês vão ver a diferença de agonista para antagonista, certo? Que é como se fosse chave fechadura. Então, é como se eu pegasse a chave do meu quarto, colocasse na porta. Esse daí eu viro, ele funciona. Se eu tirar essa chave e colocar na cozinha, eu não consigo nem abrir nem fechar a porta. Por quê? Porque não é daquele local. Então, o medicamento ele entra cada um no seu sítio. Então, ele modifica aquele sítio específico. Então, por exemplo, para dor, ele vai entrar naquele medicamento, naquele sítio para dor, vai bloquear os canais de dor. Então, isso faz com que a dor cesse. Se não tratar essa dor, por exemplo, um tumor cerebral, se eu não fizer o tratamento desse tumor, passou 5 ou 6 horas da medicação, essa dor retorna. Entendi. Professor, e quando tem 3 coisas em um remédio, por exemplo, antitérmico e para dor, tudo junto, é elaborado assim? Ou cada um vai agir de um jeito? É aqui, lembra que eu falei para vocês? Ele é um medicamento, então ele é elaborado com conteúdo de um ou mais fármacos. Tá aqui na segunda parte, é um medicamento. E aí, como ele funciona? Eles são feitos diversos fármacos, então tem o antitérmico, o analgésico e a cafeína. Quando eles são absorvidos, que vocês vão ver daqui a pouco a farmacocinética, que é a absorção, excreção e biotransformação, quando ele é absorvido, quando ele cai na corrente sanguínea, cada um vai se ligar. Vou dar um exemplo para vocês. A gente está numa parada ali dentro de um hospital. Eu tenho alguém que vai fazer a massagem, alguém que vai ambusar, e alguém que vai fazer as medicações. Os 3 entram junto na sala e cada um separa, certo? Então, eu vou fazer a massagem, você vai ambusar e o nosso colega aí, o Júnior, vai lá e vai fazer os medicamentos. Então, separamos em 3, certo? E o médico coordena. É a mesma coisa da medicação, tá todo mundo junto. Então, ele entra por exemplo, o medicamento é via oral, ele entra pela via oral, é absorvido no meu organismo.
Quando cai na corrente sanguínea, que é a nossa sala de emergência, um vai aí fazer o sistema antitérmico, o outro vai fazer o sistema analgésico e o outro vai fazer a parte estimulante. Então, na corrente sanguínea, eles se separam. Até eles entrarem na corrente sanguínea, tá todo mundo junto ali. É como se fosse uma parada cardíaca. A gente entra pela sala, todo mundo junto, depois cada um vai fazer sua função. Deu para entender? Ah, entendi. Obrigada. Então, a farmacodinâmica, nós vamos ver aí as moléculas, nós vamos ver como funciona. A farmacodinâmica nós vamos estudar em todas as aulas, assim como a farmacocinética, porque a gente vai ver como o medicamento é absorvido e como ele é transformado dentro do nosso organismo. Então, na farmacodinâmica, a gente vai ver todos os medicamentos. Cada aula a gente vai ver uma farmacodinâmica diferente. Então, onde ele age, como ele age, os efeitos colaterais, quais são suas interações. Os remédios, qual é o remédio, se ele pode ser utilizado com outro remédio ou não, então são as interações medicamentosas, quais os efeitos colaterais esperados desses remédios, então a gente vai ver tudo isso na farmacodinâmica. Então, a vacina foi estudada através da farmacodinâmica também. A vacina Coronavac, Pfizer, qualquer uma dessas vacinas, foi estudada através da farmacodinâmica. Então, como ela ia entrar no corpo, quais ia ser seus efeitos, como o organismo ia agir, quais seriam os efeitos colaterais esperados. Então, tudo isso aí é da farmacodinâmica. Na farmacocinética, tão diferente da farmacodinâmica, na farmacocinética a gente vai descobrir como fármacos agem no nosso organismo, como eles entram no nosso organismo. Então, absorção, biotransformação, excreção. Então, aí a gente vai ver como o medicamento, ele entra no nosso organismo, como ele como ele passa pela corrente sanguínea, como ele é degradado para depois ser excretado, certo? Então, a gente vai ter a absorção, a biodisponibilidade, a distribuição, a biotransformação e a excreção. E aí agora eu vou falar um pouco de cada um e durante as aulas eu também volto nesse assunto aí para falar junto dos medicamentos. Então, para vocês verem aqui a nossa etapa do medicamento, como ele ocorre, desde quando eu vou pegar um medicamento via oral, desde quando eu tomo esse medicamento até ele sair do meu organismo. Então, quando eu tomo medicamento, quando eu pego ele e engulo, então eu coloquei ele na boca e engoli. Então, eu vou ter a absorção desse medicamento. Então, esse medicamento ele vai ser absorvido, então ele vai vir para o meu organismo, ele vai entrar para o meu organismo, então ele vai ser absorvido pelo estômago ou pelo intestino, estou dizendo via oral. Então, ele ou vai ser absorvido na região estomacal ou na região intestinal. Foi aí absorvido, então é a entrada. Ele vai estar na forma de plasma. Então, ele vai ter aí na sua forma de plasma. Depois que ele é absorvido, ele é distribuído. Os medicamentos, eles passam pelo fígado. Por isso que a gente tem a hepatite medicamentosa. Então, ele vai pegar na corrente sanguínea, vai ser distribuído. Alguns medicamentos se entram na forma inativa. Então, esse medicamento ele não está ativo, ele é absorvido pelo estômago. Ele entra na forma inativa, vai para o fígado, se transforma na forma ativa e é distribuído. Então, eu tenho aí essa distribuição. Então, ele vai ou para o fígado ou direto pro órgão-alvo que eu quero. Depois disso, esse medicamento ele passa pela biotransformação. O que significa a biotransformação? A biotransformação mais nada é de que pegar esse fármaco na forma ativa e transformar na forma inativa, ou pegar esse fármaco na forma inativa e transformar ele da forma ativa. Mas principalmente isso acontece o quê? O meu fármaco ele está na forma ativa, passa pelo fígado, meu fígado transforma na forma inativa para o rim filtrar e eu eliminar esse medicamento na urina. Então, o caminho do meu medicamento é o quê? É absorção, distribuição, biotransformação de forma ativa para inativa e a excreção, que meu organismo elimina. Entenderam? Alguma dúvida até aqui?
Então vamos para o próximo. Então vamos lá, vamos falar de cada um. A absorção. A absorção é o processo que inicia com a aplicação ou tomada do medicamento. Então é a entrada do meu medicamento ou na corrente sanguínea, então ele entra direto na minha corrente sanguínea, dependendo de como eu for, ou ele entra aí através do sistema gastrointestinal, e aí vai sendo absorvido esse medicamento. E aí eu também tenho que saber quanto desse medicamento entra ao todo no meu organismo. Eu tenho que saber quanto desse medicamento ele é absorvido. Por isso que ele é fundamental. Quais são os meios de absorção que eu tenho? Isso é uma pergunta para vocês. Não está aqui no slide. Oi, vocês estão aí? Pode repetir, Entendi a por favor? pergunta. Quais são os meios de absorção que eu tenho? Os medicamentos eu posso utilizar por quais vias? A absorção são as vias, certo? São as vias, oral, que já é uma que eu falei, mas temos outras vias. Quais são essas vias de absorção? Venosa? Pela pele. Calma aí, venosa, Pela pele. Intramuscular também entra, professor? Nasal. intramuscular, pele, nasal, Oral. Retal. Retal. Tá faltando duas vias. Uma via. Genital. Retal, genital. Retal, genital, tá faltando uma. Pelo olho. O olho mais uma. Que é oftálmica, falta uma. Ouvido. Qual que é a outra que falta? Qual que é a outra que falta? Falta uma. Ouvido. Certo? Ouvido também é uma, não é? Sim, ouvido também é uma. Então, são esses locais de absorção que eu tenho. Eu tenho aí a via oral. Então, se eu pegar no sistema digestório, tem a via oral e a via retal. Tem a via vaginal também, em mulheres. Posso ter a subcutânea, a muscular ou ainda a intravenosa, né? Intravenosa. Posso ter a da pele. Posso ter a inalatória. Então, quando eu faço um pingo ou alguma coisa no nariz, faço uma inalação. Posso ter a via ocular e posso ter a via oftálmica, que é do ouvido, certo? Então, são essas vias de absorção que nós temos. Então, todas essas daí entra a absorção. Algumas são diretas, como, por exemplo, a intravenosa ou a intramuscular. Outras são indiretas, como, por exemplo, o restante. A retal é direta também. Mas aí a gente tem as indiretas como a oral. Então, eu faço a ingesta desse líquido, desse comprimido. E aí ele cai no estômago e vai para a corrente sanguínea. Certo? Todos esses tipos de medicação citado aí, professor, são invasivas? Não, as invasivas são as que a gente causa rompimento da barreira da pele. Subcutânea, intramuscular, intravenosa são consideradas invasivas. A retal é considerada invasiva e na região vaginal também é considerada invasiva, porque eu tenho aí uma entrada dentro do organismo. As restantes são consideradas não invasivas. Ok.
A distribuição. Então, o medicamento ele entra, lembra que eu falei para vocês que ele tem que ser absorvido, da absorção, depois ele tem que ser distribuído. Então, meu medicamento aí começa a ser distribuído para os órgãos-alvos. Então, o medicamento, entende-se o movimento do medicamento do sangue para os diversos tecidos do corpo. Por exemplo, muscular, cerebral, adiposo, e do tecido para o sangue. Por quê? Esse medicamento começa a perder o efeito, começa a diminuir a meia-vida dele, começa a ter uma diminuição de meia-vida, sai da célula, volta para a corrente sanguínea, é quebrado no fígado e é eliminado, que é a biotransformação que vocês já vão ver. Então, a distribuição do meu medicamento é quando ele cai na minha corrente sanguínea, que ele vai para os seus órgãos e tecidos-alvo. A distribuição nada mais é do que se você vai no mercado, você compra, e aí você manda entregar o produto na sua casa, esse produto vai ser distribuído, esse produto vai ser levado até sua casa, então ele vai para um carro, pega uma rodovia, uma rua e chega até sua casa, mesma coisa da distribuição. Cai na corrente sanguínea, que é a rodovia, que é a rua, até chegar no órgão-alvo, certo? Certo. A biotransformação é a transformação do metabólico à bioconversão. O que isso significa? É quando o fármaco, nutrientes, entre outros, passam por reações químicas para se transformar ou na forma ativa ou na forma inativa. Isso acontece no fígado, quando eu estiver falando de alguns medicamentos, vocês vão ver que tem a fase 1 e fase 2. Isso vocês vão ver quando eu falar de alguns medicamentos, vocês vão ver que na fase 1, o medicamento é transformado no fígado na sua forma inativa, na sua forma ativa, ele entrou inativo e é ativado, e na fase 2, ele entra na forma inativa, ele entra na forma ativa e vai ser inativado para ser eliminado. Então, vocês vão ver que no fígado, que é o principal órgão aí que faz a biotransformação, o meu medicamento ou ele passa da forma ativa para a forma inativa, ou ao contrário, da forma inativa para a forma ativa. Então, normalmente, os medicamentos ou alguns outros produtos que você ingere, por exemplo, o álcool, passa pelo fígado, é degradado, cai na corrente sanguínea e é eliminado. Ou faço uso do medicamento, ele está inativo, passa pelo fígado, é ativado, vai para a corrente sanguínea, atinge o órgão-alvo, volta para o fígado, inativado, e ele é eliminado. Certo? Por isso que nós temos aí uma doença que chama... Eita, calma aí que fugiu. Hepatite. Nós temos 3 tipos de hepatite. A medicamentosa, já pelo nome diz, então, os medicamentos destroem o fígado, um medicamento ataca um fígado e acabam lesionando ele. A hepatite alcoólica, então o paciente fez muito uso de álcool de forma excessiva e o fígado não conseguiu degradar e acabou sendo lesionado. E a hepatite viral, que aí o vírus atinge aí a região do fígado, causando uma lesão. Então, uso de medicamento, uso excessivo de medicamento e automedicação pode levar a uma hepatite, sim, certo? Então, o principal órgão que faz a biotransformação, que nada mais é do que a quebra das moléculas dessas substâncias, é o fígado. Alguma dúvida? Professor, então quando a gente toma medicamento demais, ele pode correr o risco de não fazer mais efeito? Na verdade, esse risco de não fazer o efeito é uma resistência. Então, por exemplo, vou dar um exemplo simples. O antibiótico, você toma, é para tomar, vocês vão ver na aula. Você toma é para tomar 7 dias, só que você toma 3. A bactéria começa a conseguir se defender desse antibiótico e aí você consegue não ter um efeito esperado. Medicamento para dor, você começa a tomar muito medicamento. Aí esse medicamento o nosso organismo começa a se acostumar com esse medicamento. Então ele começa a bloquear os canais de dor, só que esses canais aumentam. Então o paracetamol não faz mais efeito. Aí você tem que pôr um medicamento mais forte.
Então, o uso indiscriminado de medicamentos faz o nosso organismo se defender contra eles. E aí, por isso que o medicamento não faz mais efeito. Entendi. Alguém ia perguntar mais? Mais alguém? Não? Então vamos para o próximo. O último é a excreção do fármaco. A excreção do fármaco, pela maior parte, é feita pelo rim. Então, por isso que quem toma muito, principalmente anti-inflamatório, tem problemas renais. Por quê? Porque o anti-inflamatório ele é degradado pelo rim, só que ele é degradado pelo fígado, só que ele acaba causando lesão renal. Por quê? Porque a maioria dos fármacos são excretados pelo rim e 1/5 pelo plasma. Então, uma grande quantidade atinge o plasma, que é o glomérulo filtrado, e é eliminado aí pelo rim. Uma parte disso, ele pode ser reabsorvido. Então, quando está ali para ser eliminado, então já fez a filtração, cai nos glóbulos renais, no rim ele é reabsorvido, então ele volta para a corrente sanguínea de novo, algum desses medicamentos. Então, nem tudo é excretado totalmente pelo rim. Então, por isso que o rim acaba sendo afetado, porque esses medicamentos eles podem ser tóxicos para o rim. Quando ele é reabsorvido, ele ataca os glomérulos ali e os locais de filtração. E outra parte, então a parte que não é eliminada pelo rim, são o que a gente chama de medicamentos lipossolúveis, eles se diluem na gordura, então normalmente eles são eliminados junto às fezes. Então eu tenho 2 tipos de eliminação, 90% da minha eliminação é feito na urina e os outros 10% é feito nas fezes. Então quando eu evacuo, sai parte dessa medicação. Por isso também que quando eu tomo algumas medicações, pode ser um dos efeitos colaterais a diarreia, porque essa medicação pode ser lipossolúvel, se diluir aí nas gorduras e ser eliminado pelas fezes. E aí, com isso, eu tenho uma eliminação, pode causar uma diarreia, certo? E outra parte pode ser absorvida junto ao rim. Alguma dúvida? Então, vocês sempre lembram que parte pode ser eliminado pelo rim, parte eliminado pelo intestino nas fezes. E aí, uma partezinha bem pequena pode ser reabsorvida e caído de volta na circulação. Então, aqui é só para vocês entenderem, para a gente finalizarem a aula. A farmacodinâmica é o estudo de ação dos medicamentos, então é como ele age no meu organismo, que órgão-alvo ele vai atingir, se ele vai para dor, se ele vai para náusea, se ele vai para vômito, se ele vai aí para pressão. Então, a farmacodinâmica ela vai mostrar qual é o órgão-alvo que meu organismo, que esse medicamento vai atingir. Então, a farmacodinâmica nada mais é do que o órgão-alvo. E a farmacocinética avalia os efeitos que o corpo faz com esse fármaco. Então, ele absorve, então lembre-se, a farmacocinética é absorção, distribuição, biotransformação e excreção. Então, esse é o caminho que meu remédio faz, desde a sua entrada até a saída. Então, eu tenho absorção, distribuição, biotransformação e excreção, certo? Então, a farmacodinâmica é onde esse medicamento, na hora da distribuição, vai agir, e a farmacocinética é o caminho que esse remédio faz no meu corpo. Certo? É isso então, pessoal. Alguém tem alguma dúvida? Alguém tem alguma pergunta? Eu vou enviar os slides, tá? Já envio daqui a pouco. Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa? Professor, e a gente vai ser, que é muito remédio, né? A gente é obrigado a saber tudo quando a gente se formar, porque isso aí, essa matéria tá dando medo, viu? Não, obrigado a saber tudo não, mas vocês vão, por exemplo, saber um remédio para dor, ele age aonde? Vocês vão ter que saber aonde esse remédio para dor age.
Um antihipertensivo, tá? Qual o tipo de antihipertensivo que eu tô tomando? Eu tô tomando ele como um diurético ou como ele age direto no coração? Um remédio para náusea, eu tô fazendo o quê? Eu tô utilizando ele para quê? Porque quando vocês fizerem uma medicação, vocês vão ter que saber, no mínimo, explicar ao paciente para que serve aquela medicação. Entendeu? Eu não vou cobrar para vocês o nome de todos os medicamentos, eu não vou cobrar de vocês o nome certinho de cada medicamento. Mas se eu estiver falando de um antihipertensivo, vocês vão ter que saber onde ele age. Então, você tá tomando um para quê? Um diurético para diminuir água, para diminuir a quantidade de líquido no organismo? Vocês estão tomando um remédio para diminuir batimento cardíaco? Estão tomando um remédio para dor, mas vocês estão tomando um remédio mais fraco ou mais forte? Tô dando morfina, então é um remédio muito mais forte. Não, é só um paracetamol, então é um remédio muito mais fraco. Então é isso que a gente espera que vocês saibam. Qual é o medicamento que vocês estão dando e para que ele serve. Eu não preciso saber como ele entra no organismo, o que ele vai fazer no organismo, mas eu tenho que saber o que é e para que serve. Entendi. Nem eu, sendo honesto, nem eu sei todos os medicamentos. Professor, porque tá assim, o coração tá na mão, viu? Porque dá medo de não saber, é muito importante. Falar a verdade, tá difícil. Tem um livro que a gente consulta, que é um de medicamentos, que é para enfermagem. Mas, assim, a gente não vai cobrar que vocês saibam, por exemplo, de cor, para como o paracetamol age no organismo. Mas o que a gente vai querer saber que vocês saibam o que é um paracetamol e para que ele serve. Eu não vou querer saber de vocês como corre todo o do antihistamínico, vamos supor, que é para alergia. Mas eu vou querer saber que o antihistamínico serve para isso e isso. É para aliviar dor de cabeça, por exemplo, paracetamol. Então ele vai bloquear o canal de dor. Você vai informar o paciente, é para evitar que você sinta dor. Entendeu? Então, o que eu vou cobrar de vocês é o que é o medicamento, para que serve. Vocês vão ver, um medicamento para pressão alta. Então, eu tenho diversas ações, então tem que saber qual é a ação diferente. Entendeu? Entendi, professor. Obrigada, viu? Nada. No meu Alguém tem mais? caso, a minha atenção é na hora da preparar, tipo no caso dos injetáveis, né? Eu acredito que na prescrição médica, o médico ele não deu o valor preciso ele fala a medicação que tem que tomar, mas eu acho que na hora de fazer a miligrama e diluir, eu acho que minha atenção seria aí. Mas nesse caso, vocês vão ter uma outra aula, que não é dessa aqui, que se chama cálculo de medicamento. Nessa aula, aí sim, vocês vão aprender como a quantidade, o medicamento, ele tá, por exemplo, o medicamento tem 1 grama, que é 1000 miligramas de tal medicamento, por exemplo, do Rocefin, que é um antibiótico. Eu tenho 1000 miligramas, o médico pede 250 miligramas, vocês vão aprender, através de regra de 3, saber quanto desses medicamentos você vai utilizar, fazendo a diluição. Então, além do farmacologia, vocês vão ter uma outra matéria que chama cálculo de medicamento. Sim, professor. E além de tudo isso, vocês vão para o laboratório também aprender a fazer isso na prática. Certo? Mais alguma pergunta? Não? Então é isso, pessoal. Muito obrigado por hoje aí. Daqui a pouco eu envio a aula para vocês. Voltando de novo, a gente tem aí a pergunta, quem não estava. Nós temos a pergunta aí.
Gente, caiu a chamada do professor ou ele desligou? Porque pra mim tá mudo aqui. Eu Parece que acho tá que mudo. caiu, Luísa, porque ele não se despediu. Gente, o professor acabou de mandar um áudio no grupo que ele encerrou a aula. Daí depois vocês discutem lá pra votar se a gente vai querer aula presencial. Beleza, Lu, obrigada. De nada, gente. Até mais. Tchau, até mais, gente.